Porque os espíritos, os habitantes do espaço, estão trabalhando dentro da fase racional. Esses espíritos que estão trabalhando dentro da fase racional são os espíritos das trevas, os espíritos sem luz, os espíritos atrasadíssimos. É como aqui na Terra. Tem as pessoas analfabetas, atrasadas, e tem as pessoas instruídas, cultas e adiantadas. Então, o que é que se dá no espaço? Os adiantados, os espíritos adiantados, os cultos, os de luz, todos subirão. E os espíritos atrasados, analfabetos, marginais, sem luz, aqui ficaram, pelo seu atraso, trabalhando dentro da fase racional que não é permitido. Mas por a missão deles já ter terminado, por ter terminado a fase de animal, é que entraram em liquidação, e por isso está aí a liquidação do espiritismo, a liquidação dos meios espirituais, a liquidação dos centros, dos terreiros, que a liquidação é dos dois lados, material e espiritual. A liquidação material é física, moral e financeira, de todas as maneiras e de todas as formas, e espiritual também. Os espíritos analfabetos atrasados das trevas não reconhecem direitos. Muitos sabem que a missão espiritual já acabou, que a missão dos espíritos já terminou, quando terminou a fase de animal racional. Mas são teimosos, rebeldes, como os marginais aqui da Terra, que não respeitam a lei, não respeitam ninguém. Os habitantes do espaço, a mesma coisa, abusam do livre-arbítrio, mas aos poucos eles vão conhecendo e reconhecendo o seu lugar e se colocando na sua posição certa de não entrar na fase racional, por ter terminado a missão espiritual há muito. A fase racional é dos habitantes do mundo racional, e espiritual é a fase de animal racional. Foi a fase espiritual. Terminou a fase de animal, terminou a missão espiritual. Então os espíritos de luz, os espíritos adiantados, deram por terminada a sua missão. E os atrasados, por serem atrasados, continuaram dentro de uma fase que não lhes é permitida, a fase racional. Resultado, todos em liquidação. E agora, com a residência dos habitantes do mundo racional na Terra, então todos eles serão varridos da fase racional e colocados em seus lugares. Porque com a residência dos habitantes do mundo racional na Terra, os habitantes do mundo racional estão morando nesta residência para o progresso, o desenvolvimento e a elaboração da fase racional. Em os habitantes do mundo racional tomarem conta da Terra, todos eles se afastarão da fase que não lhes pertence, assim como houve a elaboração espiritual na fase de animal racional. Agora haverá a elaboração da fase racional. A fase racional é, como já sabem, uma fase consciente positiva. É uma fase de equilíbrio universal. É a fase da verdadeira paz, do amor e da fraternidade universal. É a fase de redenção eterna. É a fase de salvação eterna. É o término da vida da matéria. É a fase da imunização racional. Todos imunes à energia do irracional. A energia elétrica e magnética, causadora de uma infinidade de verdades aparentes. O elétrico e magnético. O negativo com o positivo aparente, então se tornava tudo negativo. E daí não existia base nem lógica, e por isso ninguém sabia do princípio de coisa alguma, nem o fim. Todos vivendo sem conhecer, sem saber a razão da vida. E por isso as confusões entre todos eram reinantes, e as multiplicações das mesmas. O efeito psicológico disto tudo, o desequilíbrio de todos de um modo geral.
E daí os choques uns contra os outros, as revoluções, as guerras, os ódios, as vinganças devido ao desequilíbrio das ruínas de todos. Tudo isto por a humanidade não conhecer o seu verdadeiro natural e estar ligada à energia do animal irracional, a energia elétrica e magnética, a energia causadora da intranquilidade da humanidade, por não ser do verdadeiro natural do animal racional, que a verdadeira energia natural do animal racional é a energia racional. Como estavam ligados à energia do irracional, só tinham mesmo que viver de Herodes a Pilatos, sem sossego, todos com suas preocupações. E, por tudo isto, todos sofrendo, todos penando, ainda mais dizendo assim muitos: que Deus é este, que Pai é este tão malvado que nos botou aqui para sofrer tanto, para penar tanto, e sem nos dizer por que nos fez assim, sem nos dizer o que devemos fazer para deixar de sofrer tanto, penar até não aguentar mais. Que Pai é este que tem prazer de ver toda a humanidade sofrer? Suposto Criador. Então, na hora das blasfêmias, dos revoltados e da indignação, diziam: o nosso Deus é um monstro, porque botou no mundo mais coisas ruins do que boas. Isto é coisa de monstro. Se ele fosse bom, só botava coisas boas, mas por ser monstro só botou coisas ruins, doenças de todas as espécies, para martirizar e destruir seus filhos, raios para fulminar os seus filhos, terremotos para enterrar seus filhos, todos vivos, furacão, tufão, maremoto, ciclone, enchentes, secas, fogo, frio para matar, calor para matar, epidemia para dizimar, dando intuição aos seus filhos para inventar armas para a destruição da humanidade. Que Deus é esse que, em vez de dar intuições boas, intuições humanas, intuições para o bem de todos, somente dá intuições aos filhos para invenção de armas, para a destruição da humanidade, intuições desumanas, intuições monstras, intuições ferozes. Então a humanidade, já pensando assim, se tornava materialista e incrédula, e dizendo: no mundo não existe nada de bom, porque só se vê tudo de ruim, só ruínas, veneno de toda espécie, feras para atacar uns aos outros, e daí nascendo a incredulidade em muitos e se tornando materialistas. Agora o povo mais atrasado, o povo de ideias curtas, um povo muito fraco, e os mais fortes dominavam os mais fracos, com contos, com histórias, com lendas, com filosofias, com doutrinas, fazendo assim um comércio a custo do atraso, dos atrasados, das pessoas com ideias curtas, que são justamente os cegos de olhos abertos que estão enxergando tudo e não sabem divulgar nem analisar o que está enxergando. E de forma que assim o povo ficou dividido. Uns materialistas, outros incrédulos e outros religiosos, e outros filósofos, e devido a todas essas divisões, estava formada a confusão de uns contra os outros. Agora veja que pandemônio dentro da vida humana, que pandemônio entre a humanidade. Tudo isto porque ninguém sabia o porquê que vivia em cima desta terra, e o porquê que vive, e o porquê viveram assim horrivelmente. Igualmente há loucos no hospício. Loucos é que vivem uns contra os outros, mas a vaidade dos loucos não deixava enxergar sua doença, vendo tudo confuso e todos em confusão, e sem saber deduzir o porquê desta situação calamitosa entre a humanidade. Está aí o retrato da
situação provada e comprovada pelo que se passa, que é o desequilíbrio geral universal, que, em virtude do desequilíbrio imperar, então a liquidação física, moral e financeira, e sob todos os pontos de vista. Mas tudo isto tinha que ser assim mesmo, porque estavam na fase de lapidação, não havendo culpados do sofrimento de ninguém, por ser tudo isto uma evolução feita pela própria natureza. Sendo uma evolução natural da natureza, e assim sendo, não há culpados. Ninguém é culpado porque todos sofrem, todos penam e todos agonizam. Então ninguém é culpado. É a evolução natural da natureza, em lapidação de tudo e de todos, para depois de lapidados, conhecerem o seu lugar e reconhecerem o seu lugar, e daí voltarem todos para o seu verdadeiro natural, que é no seu verdadeiro mundo de origem, ou mundo racional. Então, tudo isto foi preciso. Foi necessário para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Esta é uma continuação do movimento espiritual. Então agora aí está o prêmio. Depois de passarem por toda esta lapidação, está aí o prêmio, a imunização racional. Foram lapidados para depois de lapidados, imunizados. Agora dizem: ainda tem muitos que precisam ser lapidados. Uns chegam mais cedo, entendem e compreendem, outros mais tarde, e outros mais tarde ainda. Mas todos chegam ao seu lugar certo, porque não existem duas verdades. A verdade é uma só,